Então vamos nessa, seja muito bem-vindo ao canal. Esses dias eu postei um vídeo falando que eu estive conversando com minha esposa numa manhã chuvosa, enquanto nós tomávamos café da manhã, tranquilamente, sem ter a pressa de sair de casa para ir para o trabalho, enfrentando o trânsito caótico, correndo o risco de chegar atrasada e ainda ter que aguentar patrão mal-humorado. É muito bom ter essa liberdade de poder tomar o café da manhã com tranquilidade, sem as preocupações normais de quem ainda depende do salário. Mas essa situação que nós conquistamos, ela só foi possível porque nós erramos financeiramente ao longo da nossa vida e nós percebemos que se não mudássemos, nós continuaríamos na mesma e não conseguiríamos alterar em nada o nosso futuro. Por isso nós mudamos. E foi essa mudança que nos permitiu ter essa liberdade. E hoje eu quero te contar o que eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar lá para o ano de 1986, quando eu comecei a trabalhar de forma fixa no escritório de engenharia civil como office boy. Talvez isso te poupe anos de frustração, principalmente se você estiver começando a trabalhar agora ou se você estiver começando a criar uma vida financeira, começando a criar um futuro financeiro. Tem 5 coisas que eu mudaria e que eu acredito que teriam feito com que eu atingisse a minha liberdade financeira mais cedo. Talvez isso possa te ajudar também nesse processo, no caminho para a sua liberdade financeira. Primeiro, eu teria começado a investir mais cedo. Eu já até falei isso aqui em outros vídeos, mas essa é a pura verdade. Quem começa a investir cedo consegue acumular um patrimônio muito maior. Mas, infelizmente, como pobre, filho de pobres, eu nunca me preocupei com investir. Eu até guardava algum dinheiro, eu nunca fui de gastar mais do que eu ganhava, mas eu não sabia o que era investir. O único tipo de investimento que eu conhecia era a poupança. E eu guardava dinheiro apenas para conseguir aquilo que eu queria no momento. Eu comprei a minha primeira moto aos 18 anos de idade. Então a minha única preocupação naquela época era juntar dinheiro para todo final de ano eu poder trocar de moto, pegar uma moto melhor, uma moto maior, uma moto mais nova. Eu não entendia nada sobre juros compostos. E quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, mais rápido você consegue aumentar o seu patrimônio. E isso era algo que eu não sabia, eu não entendia nada sobre isso. Na verdade, ninguém nunca me explicou nada sobre isso. Por exemplo, se você começa a investir R$ 200 aos 20 anos de idade e faz isso regularmente todo mês até os 60 anos de idade, você terá acumulado um patrimônio de aproximadamente R$ 1.100.000, considerando que você tenha conseguido um retorno de 10% ao ano, o que é bem provável de conseguir. Mas se você começa a investir apenas aos 30 anos de idade, 10 anos depois, investindo a mesma quantidade e parando aos 60 anos de idade, você terá atingido apenas pouco mais de R$ 400.000. Então vejam que é uma diferença muito grande. Portanto, começar a investir cedo faz toda a diferença no acúmulo de capital quando nós estamos falando de juros compostos. E isso era uma coisa que eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria começado a investir bem mais cedo. Segundo, eu teria fugido das dívidas ruins. Eu nunca fui de ficar fazendo dívidas, mas eu acabei embarcando em parcelamentos desnecessários ao longo da minha vida. Parcelei troca de moto, compra de carro, compra de roupas que nem tinha tanta necessidade, entre outras coisas. Na minha época, era muito comum o carnê de lojas, principalmente de lojas de móveis e de eletroeletrônicos. Com isso, eu acabei comprando muitas coisas desnecessárias que hoje não fariam sentido algum eu comprar. Mas na época eu acabei comprando, gastando sem nem pensar no porquê, apenas para ter algo que me encheria o ego no momento. As dívidas têm o poder de consumir o nosso futuro para manter o nosso presente, o que é pura ilusão. Não faça isso. Pense no seu futuro antes de adquirir qualquer dívida, principalmente dívidas longas, com prazos muito longos ou dívidas altas. E principalmente se essas dívidas forem feitas para ostentar. Coisa que eu acabava fazendo quando eu trocava de moto todo ano, por ostentação, coisa totalmente desnecessária. Hoje eu não faria isso. Terceiro, eu teria estudado sobre investimentos antes de investir. Talvez o ponto mais importante para quem está querendo investir seja estudar sobre finanças, sobre os tipos de investimentos, saber as características de cada tipo de ativo para poder investir com segurança e sabendo exatamente o que esperar de cada tipo de investimento. No início eu não fiz isso. Quando eu comecei a investir, eu achava que investimento na bolsa de valores era sinônimo de day trade.
Então foi assim que eu comecei, fazendo day trade. E eu acabei me dando mal e perdendo dinheiro no início da minha trajetória. E isso fez com que eu desistisse por algum tempo da ideia de investir. Eu comecei a achar que investir era sinônimo de perder dinheiro. Então, estudar e conhecer os tipos de investimentos é a melhor forma de evitar perder dinheiro. Não significa que se você souber tudo sobre investimentos, você não vai perder dinheiro. Mas significa que por falta de conhecimento, as suas chances de perder dinheiro são muito maiores. Sempre existe a chance de perder dinheiro, mas quando você tem conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, você diminui muito essa chance de perda. E hoje está muito fácil estudar e aprender sobre investimentos. Dá para ler livros, assistir vídeos, aprender com a experiência de outras pessoas. Tem tudo na internet. É só uma questão de você querer conhecer e estudar sobre investimentos. Quarto, eu teria dado menos atenção à opinião dos outros. Quando nós somos mais novos, nós damos atenção demais à opinião de outras pessoas. E eu acho até justificável isso. Bom, algumas pessoas nunca conseguem, né? E a pressão social por status, por aparência, por consumo, ela acaba dominando as nossas ações. Você precisa comprar isso se quiser mostrar que venceu na vida. Você precisa fazer academia, ser magro, ser alto para ser aceito na sociedade ou algo parecido. Você precisa consumir, caso contrário, você não vai fazer parte da maioria da população. Como se fazer parte da maioria da população fosse algo realmente bom ou algo extremamente necessário. Hoje eu busco ter uma vida um pouco mais minimalista e ter objetivos próprios. Não que eu tenha aderido ao minimalismo, mas eu entendo que eu não preciso comprar apenas para ostentar, para fazer parte de um determinado grupo. Eu não preciso me preocupar tanto se eu não tenho as características que são aceitas pela sociedade. Eu faço atividade física, mas faço atividade física para o meu próprio bem-estar físico e mental. Eu não me preocupo com o que as outras pessoas vão pensar ou vão dizer. Meu consumo ele não precisa estar de acordo com o que a maioria acredita. Eu consumo apenas aquilo que eu acho que é necessário para mim e para minha família, sem pressão, sem estresse, sem se preocupar com a opinião dos outros. Quinto, eu teria definido metas com mais clareza. Eu nunca me preocupei com ter metas. Na verdade, eu nem sabia que eu poderia trabalhar com o dinheiro utilizando metas para atingir os meus objetivos. Meu único objetivo por muito tempo foi ter uma moto maior e uma moto melhor todo final de ano, poder sair com os meus amigos todo final de semana, poder desfrutar do que o meu salário me proporcionava naquele momento. E pensando bem, eu até ganhava relativamente para um jovem sem curso superior. Mas eu nunca me preocupei com o futuro. Ter renda passiva, então, eu nem sabia o que era isso. Talvez se eu soubesse o que eram metas e que eu poderia utilizar essas metas, talvez eu tivesse adquirido as coisas que eu queria de forma mais tranquila, sem precisar fazer dívidas ou algo parecido. Por exemplo, eu poderia ter colocado a meta de atingir R$ 500 mil para gerar renda passiva, e talvez eu tivesse até me aposentado já. As metas têm o poder de mover as nossas decisões. Elas evitam dispersão e nos mantêm focados naquilo que realmente nós queremos. Eu tive duas viradas de chave na minha vida até agora. A primeira ocorreu assim que eu percebi que eu precisava de um curso superior, pois eu tinha apenas o ensino médio e trabalhava como desenhista no escritório de engenharia. Eu percebi que a profissão de desenhista ela estava com os dias contados, porque com o advento da tecnologia e com os programas computacionais, os próprios engenheiros estavam fazendo o trabalho de desenhista. Por isso, eu corri atrás de fazer um curso superior para adquirir uma profissão que pudesse me garantir no mercado de trabalho por mais tempo. A segunda virada de chave aconteceu assim que eu percebi que a aposentadoria pelo INSS estava cada vez mais difícil e com remuneração cada vez mais baixa. Foi hora então de procurar alternativas que pudessem me ajudar a ter uma aposentadoria mais tranquila. Eu ainda não me aposentei, estou longe disso. Mas hoje eu consigo ver uma luz no fim do túnel, e não é o trem. E eu tenho certeza que no futuro eu poderei viver de renda passiva, porque eu estou construindo isso nesse exato momento. As mudanças, elas são difíceis, mas mudanças são libertadoras. E com essas duas mudanças que eu implementei na minha vida, eu percebi que eu estava no controle, que só eu tinha o poder de mudar a minha vida, de mudar o meu futuro. Bem, são essas as mudanças que eu faria se eu pudesse voltar no tempo. Mas infelizmente eu não posso voltar no tempo. Se eu pudesse, faria muita coisa diferente, principalmente em relação ao dinheiro. Mas você ainda tem esse tempo.
E você pode fazer escolhas diferentes a partir de agora. Escolha estar no controle da sua vida. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e compartilhe com amigos. Você pode fazer diferença na vida de alguém. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.